Senhor nosso Deus e nosso Pai, Criador dos céus e da terra e do mar e das fontes das águas, sobrevestido de glória e majestade, aquele que domina todas as coisas, aquele que está acima de tudo e de todos, o Rei eterno e imortal, antes que a terra nascesse e que se formasse o mundo, de eternidade a eternidade, somente Tu és Deus. Honra e glória, domínio, poder, louvor e majestade ao Teu santo nome, pelos séculos dos séculos. Nós te agradecemos nesta manhã por tantas obras maravilhosas que o Senhor tem feito. Te agradecemos porque podemos ouvir da boca, do coração sincero dos Teus filhos, pouco do trabalho do Teu Espírito, falando aos corações. Louvado seja o Teu santo nome por isso, por todas estas coisas e por todas as maravilhas que nós ainda iremos ver. Nós te agradecemos porque a Tua palavra é poderosa, é viva e eficaz. E nós louvamos o Teu nome e te suplicamos que venhas abençoar de forma poderosa a cada um dos Teus filhos, as famílias, nos proteger e também nos ungir com a autoridade e poder que há em nome do Senhor Jesus, para que possamos fazer a Tua obra, para que possamos fazer o Teu querer, para que possamos ser instrumento nas Tuas mãos nestes últimos dias, para resgatar aquele que está oprimido, para libertar das cadeias, das prisões do pecado, aquele que está preso, para que o Teu nome seja glorificado e exaltado acima de todo nome. Seja conosco. Ao ser aberta a Tua palavra, nós te suplicamos, nós te agradecemos, que a Tua palavra fale poderosamente aos nossos corações, é o que nós suplicamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Meu Deus. Amém. O texto bíblico para a mensagem desta manhã se encontra no capítulo 3 do Evangelho de João. No capítulo 3 do Evangelho de João, nós encontramos a história de Nicodemos com o Senhor Jesus, do encontro de Nicodemos com o Senhor. É a história de um homem que não conseguia ser feliz. Apesar de estar na igreja e de ter um grande conhecimento bíblico, esse homem, ele não era feliz. A palavra de Deus faz o seguinte relato sobre este encontro do Senhor Jesus com Nicodemos. Diz assim: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Ele foi de noite ter com Jesus e disse-lhe: Mestre, Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Mas o Senhor Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemos era um homem que cumpria aparentemente todas as normas da igreja, todos os requisitos que a palavra de Deus apresenta para ser um bom cristão, Nicodemos fazia. Ele se esforçava e ele era um bom membro de igreja. Se alguém tinha de olhar para alguém e encontrar um modelo de vida, um modelo de conduta para a sua vida, esse alguém seria Nicodemos. Nicodemos tinha até um cargo de liderança na época. Ele era fariseu. Ele pertencia ao Sinédrio. E, assim como hoje também, para se alcançar um cargo de liderança, é preciso que a pessoa tenha algumas qualificações. E com certeza Nicodemos tinha. Mas havia alguma coisa errada com aquele homem. Havia uma coisa muito séria que não estava certo com Nicodemos. Nicodemos não era feliz. Nicodemos experimentava uma sensação de vazio
dentro da alma dele. Faltava alguma coisa na vida daquele homem. Embora ele fosse um modelo apresentável para as pessoas ao redor, embora ele fosse um bom membro de igreja, ele tivesse um cargo de liderança, Nicodemos não era feliz. O pior de tudo também é que Nicodemos não sabia por que ele não era feliz. Eu imagino que Nicodemos, quem sabe à noite, quando deitasse na cama, ele ficasse acordado até altas horas da noite, experimentando aquela sensação de vazio que ele não sabia definir o que era, que ele não sabia definir por quê. Quem sabe muitas vezes deitado na cama, Nicodemos também se perguntava e dizia: Deus, meu Deus, o que está faltando na minha vida? Eu sou um bom membro de igreja. Eu devolvo os meus dízimos. Nicodemos devolvia o dízimo. Eu guardo o sábado rigorosamente como ninguém mais guarda, como ninguém mais faz. Eu devolvo o dízimo da hortelã, do endro, do cominho. Era assim que os fariseus faziam. Eu faço o trabalho missionário, eu busco novos prosélitos para trazer para a igreja, para o judaísmo. Eu creio no Deus único, eu canto no coral da igreja, faço todas as atividades que um bom membro de igreja deve fazer. Mas alguma coisa não está bem. Alguma coisa, Senhor, está errada dentro de mim, dentro do meu coração. Eu tenho a impressão de que o meu esforço não está adiantando nada. O que está acontecendo comigo? Esse era o clamor de um homem que durante décadas vivia dentro da igreja, fazendo tudo certo, fazendo tudo correto, mas que não era feliz. Numa dessas noites, Nicodemos sabia que Jesus estava ali. E ele teve coragem, um pouco de coragem, e foi procurar Jesus. Ele se levantou e saiu para procurar o Senhor Jesus. Mas ele foi procurar o Senhor Jesus à noite, porque ele não tinha coragem de se encontrar com o Senhor Jesus durante o dia. Para ele era humilhante, como um grande teólogo, ir em busca do mestre, do rabi da Galileia. Então, numa dessas noites, Nicodemos se levanta e ele vai procurar Jesus. Ele sabia onde o Senhor Jesus estava. Ele sabia onde o Senhor Jesus dormia. Sabe, irmãos, Jesus ele não dormia num alojamento. Quando terminava o dia, quando acabavam todas aquelas atividades de pregação da palavra de Deus, quando aquele culto finalizava, acabava o culto, as pessoas estavam cansadas no sábado, eles tinham uma casa para voltar, eles tinham casas para onde ir. As pessoas tinham um aconchego da família para voltar. Depois de terem ouvido todas as palavras do Senhor Jesus, o sermão da bem-aventurança, o sermão do pão da vida, o sermão da água da vida, as pessoas ouviam as palavras maravilhosas que saíam dos lábios do Senhor Jesus e cada um tinha a sua própria casa e voltava para casa. Depois do cego ser curado, depois do paralítico voltar a andar, chegava a noite e as pessoas iam embora. Todos iam embora. Eles voltavam para suas casas. Mas ninguém chamava o jovem Galileu para ir com eles. Ninguém chamava o Senhor Jesus para ir para sua casa. Não, ele ficava sozinho. E então, para não dormir nas ruas, para não ficar nas ruas, o Senhor Jesus então subia para o monte. Não sei se você já pensou sobre isso, mas é o que a palavra nos diz, João capítulo 8, versículo 1. Logo após o dia da festa dos tabernáculos, o texto de João registra isso, em João capítulo 8, verso 1, que logo após aquele dia da festa dos tabernáculos, daquele grandioso sermão, Jesus foi então para o Monte das Oliveiras. É por isso que em Mateus capítulo 8, verso 20, está escrito também: as raposas têm covis, o Senhor Jesus falou, as aves do céu, elas têm um ninho para onde voltar, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. As pessoas ouviam o Senhor Jesus, as pessoas estavam dispostas a ouvir as palavras de graça que saíam dos seus lábios, as pessoas estavam dispostas a levar o filho doente, o pai paralítico, o avô acometido de paralisia, e o Senhor Jesus curava aquelas pessoas, falava com elas, mas quando chegava a noite, que o sol ia se pondo, as pessoas iam para suas casas, e o Senhor ficava sozinho, somente ele e os discípulos. Então o Senhor ia para a montanha, ia para o Monte das Oliveiras. Nicodemos sabia que ali ele podia encontrá-lo. Nicodemos sabia que ali ele podia achá-lo. Então naquela noite, depois de deitar-se na cama e não ter paz, mais uma vez, não ter sossego, sentir que alguma coisa faltava, mesmo sabendo que era um bom membro de igreja, fazia tudo correto, cumpria todas as ordenanças, cumpria as 613 leis que havia dentro do judaísmo e muito mais. Nicodemos não era feliz. Naquela noite ele levanta
e ele vai em busca do Senhor Jesus. Nicodemos sabia onde encontrá-lo. O problema de Nicodemos não era falta de conhecimento. Não era esse o problema daquele homem. O problema de Nicodemos estava no fato dele nunca ter tido um encontro verdadeiro, um encontro pessoal com o Senhor Jesus. Eu quero te dizer nessa manhã, você também sabe onde achar o Senhor Jesus. Você também sabe onde achar Cristo nesta manhã. Talvez você tenha apenas ouvido as suas palavras a vida inteira, assim como Nicodemos ouviu. Talvez você tenha achado tudo lindo, a mensagem maravilhosa que toca o coração, mas ainda você não teve coragem ainda de convidá-lo para que ele possa entrar na sua vida, para que ele possa fazer parte da sua casa e ter uma experiência com ele, assim como Nicodemos também não fez. E só tem buscado a Cristo quando chega às trevas da noite, assim como Nicodemos fez também. Quando chega a tristeza, ou quando você se sente vazio e surgem problemas que você não sabe como resolver. Quem sabe assim, dessa forma, é que nós nos lembramos de procurar a Jesus. O problema de Nicodemos não era a falta de conhecimento. Ele era um teólogo, ele conhecia a Bíblia, ele conhecia a Torá, ele sabia os mandamentos. Nicodemos, quem sabe, cantava no coro da igreja, ele era respeitado. Nicodemos conhecia as profecias do tempo do fim, ele conhecia as profecias de Daniel. Nicodemos sabia sobre a primeira vinda de Cristo, ele sabia sobre o Messias, ele tinha os versos da Bíblia de cor na mente, ele tinha muita teoria, ele estava cheio de teorias, mas ele não tinha Cristo. Ele não tinha tido experiência pessoal com o Senhor Jesus ainda. Naquela noite, escondido pelas sombras da noite, Nicodemos se levanta e vai procurar o Senhor Jesus e ele sobe o Monte das Oliveiras. Ele dirige-se ao Senhor. Sabe, no fundo aquele homem tinha vergonha de que as pessoas o vissem indo buscar ajuda, indo procurar o Senhor Jesus. Porque Nicodemos, ele era um líder. E as pessoas imaginam que os líderes sempre devem ajudar e que os líderes não devem ser ajudados. E mesmo até em busca de Deus, você precisa fazer isso, alguns pensam, de forma que os outros não saibam. Esse era o drama de Nicodemos. Um homem que estava cheio de teorias, cheio de conhecimentos, cheio de doutrinas, cheio de profecias, mas que estava sozinho. Ele precisava de ajuda, ele vivia angustiado, mas mesmo isso, ele estava se auto-impedindo de ser ajudado por causa do seu status. Isso impedia de correr até os pés de Cristo e de dizer, Senhor, eu estou perdido. Ajuda-me, por favor. Irmãos, não foi difícil para Nicodemos encontrar o Senhor Jesus naquela noite. Nunca vai ser difícil de encontrar o Senhor Jesus Cristo, se você realmente se decidir buscá-lo. A palavra diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Cristo estava no Monte das Oliveiras. Cristo já estava esperando naquela noite. Ele sabia que Nicodemos iria buscá-lo. O Espírito de Cristo estava atraindo o orgulhoso fariseu. Eu imagino o momento em que o olhar de Cristo se encontra com o olhar de Nicodemos. Aquele era um encontro especial, porque ali estavam representados, naquele momento, era o encontro da paz e do desespero. Era o encontro da calma em Cristo e da angústia em Nicodemos. Era o encontro da plenitude de vida em Cristo e do vazio de Nicodemos. Era o encontro da certeza e da incerteza. Era o encontro da vida e da teoria. Os olhos de Cristo, eles penetram no mais íntimo do ser. Quando Cristo olha para você, você sabe disso, o Espírito fala no íntimo do seu coração. Não há como fugir, não há como se esconder. E quando os olhos de Cristo repousam sobre Nicodemos, ele percebe a tristeza, a tragédia que aquele homem vive. Ele vê o coração, e aquele homem sente paz depois de tanto tempo. Nicodemos sentiu paz pela primeira vez, depois de tantos anos de religião, depois de tantos anos de igreja, guardando regras rigorosamente, cumprindo regulamentos, mas que não lhe traziam paz, que não lhe faziam feliz. Quando Nicodemos chega diante do Senhor Jesus, quando ele sai de casa, ele está decidido a abrir o coração ao Senhor. Ele está decidido a contar as suas tristezas,
falar dos seus fracassos. Olha, Senhor, eu vivi a minha vida inteira dentro dessa igreja, dentro dessa religião, fazendo tudo da forma que o Senhor diz, tudo da maneira que está na Torá, tudo que está na Bíblia, nos profetas, nos salmos, mas eu não consigo ser feliz. Foi assim que ele saiu de casa naquela noite. Assim que ele saiu. Ele estava decidido em abrir o seu coração como nunca antes havia aberto o coração para ninguém, mas abrir o coração ao Senhor Jesus e se entregar ao Senhor, reconhecendo-o como o Messias, como o Senhor da sua vida. E ele pensava, nem um dia a mais eu quero viver nessa situação. Nem um momento a mais de angústia, nem um momento a mais de tristeza, nem uma noite a mais sem paz, sem Cristo. Mas quando Nicodemos chega na presença do Senhor, quando ele está diante do Senhor, o orgulho de fariseu, ele fala mais alto. E ele diz, Rabi, eu sei, sabemos, ele não quis dizer, eu sei sozinho, mas eu sei que tu és mestre, eu sei de onde tu vens, eu sei os milagres que tu fazes, ninguém pode fazer, mas eu sei, embora os outros não saibam, embora os outros colegas meus, os outros fariseus, se eu converso com eles, do meu grupo de amigos, eles não saibam ainda, eles não reconheçam ainda que tu vieste de Deus, eu sei, porque tu fazes estes sinais, eu sei que o Senhor é contigo, Deus é com você, mas eu quero te dizer uma coisa, Cristo, eu sei. Ah, irmãos, aquele homem, ele está tentando disfarçar a sua vida arruinada diante do Senhor da vida, dizendo que sabe. Ele está tentando pregar teologia para Cristo. Ele está tentando conversar como de igual para igual com aquele que é a palavra. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus. Em 1 João diz assim, aquilo que era, e que nós vimos, e que nós ouvimos, e que nós contemplamos, ele estava com Deus, e nós tivemos essa experiência com ele, mas essa experiência é muito mais do que teológica. A experiência de Cristo na sua vida é muito mais do que uma teoria, ela precisa ser muito mais do que teológica, do que uma teoria. E João fala sobre a experiência da verdadeira conversão, do encontro com Cristo, quando ele diz, ele é aquele que eu vi, é aquele que eu toquei. Se você não tocou, ele é aquele que você pode contemplá-lo também nesta manhã. Aquele homem chega diante de Cristo e diz, olha, eu sei. Ele está falando com aquele que é a palavra, aquele que criou todas as coisas no princípio, sem ele, nada do que foi feito se fez. Irmãos, naquela noite, Nicodemos está tentando impressionar a Cristo com seu orgulho, com seu conhecimento humano falho, limitado, com a sabedoria humana que ele pensa que tem, usando argumentos daquilo que pode ser visto para ficar confortável diante de Cristo. Deixa eu te dizer uma coisa nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Deus não espera que você fique confortável diante dele. Não é para isso que o Espírito de Deus vai falar no teu coração, para que você se sinta confortável diante dele. Você precisa se sentir mexido, confrontado, para que então Cristo possa nascer em você. E assim como as dores de parto acontecem, que a mulher sente quando vai ter uma criança, quando Cristo é formado em você, é preciso que doa também. Nicodemos estava tentando se sentir confortável diante de Cristo, mas ele não imaginava que ele estava diante daquele que possui todos os tesouros da sabedoria, do entendimento que estão nele. Ele estava diante daquele que lê as mentes e os corações, que tem os olhos como chama de fogo, que a sua palavra penetra no interior da nossa alma até dividir. Quantas vezes você tem chegado diante de Cristo para dizer que sabe de alguma coisa? Quantas vezes eu tenho chegado diante dele para tentar me sentir confortável, como Nicodemos disse que sabia, mas acredite, você, eu, nós não sabemos de nada da vida, nós não sabemos decidir a nossa vida, não sabemos decidir os nossos passos, e nem sabemos o que é certo, nem o que é errado, nem o que Deus quer de mim, nem o que Deus quer de você. Cristo não vai te deixar confortável diante dele, ele não quer isso, ele quer tratar o seu problema. Hoje, agora,
nesta manhã, falando pelo seu espírito no seu coração. Ele não quer ter com você apenas uma mera conversa de cavalheiros, como numa xícara de chá tomada com a visita que vai na tua casa e depois vai embora. Jesus poderia muito bem ter falado com Nicodemos, como falou com a mulher samaritana, ter pedido uma opinião para Nicodemos sobre teologia ou uma lição sobre Torá. Mas quando se trata de nascer de novo, não há argumentos, não existe rodeios, não existe paliativos, porque se trata do bem mais importante da sua vida, nascer de novo, salvação ou perdição. É então que Cristo fixa. Ele olha para Nicodemos e através daquele olhar, nos olhos daquele homem de idade, ele vê uma alma angustiada. Não era de profecias que ele estava precisando, não era saber sobre o Apocalipse, não era conhecer as 7 trombetas, os 1290 dias da profecia de Daniel, não é teologia, não é conhecer o arrebatamento secreto, se é secreto, se não é secreto, se é antes da tribulação, se é depois da tribulação, não é nada disso, não é doutrina, nada disso vai preencher o vazio daquela alma. Em João capítulo 3, verso 3, Jesus respondeu e disse diretamente: na verdade, eu te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Em outras palavras, o que Cristo está dizendo para aquele homem, para aquele fariseu, naquela noite é: você precisa se deixar converter. Às vezes nós temos uma ideia que nós nos convertemos. Eu vou me converter. Você não pode se converter. Você não se converte. É o Senhor quem converte, é o Senhor quem muda. Então, sempre que se fala converter, é um trabalho do Espírito de Deus. Você precisa se deixar converter, Nicodemos. Este é o seu problema. Enquanto você não experimentar o novo nascimento, não adianta você estar na igreja remanescente. Não adianta estar no meio do povo selado. Não adianta conhecer a doutrina. Não adianta você ter uma missão, um cargo diante de Deus, devolver dízimos, nada disso. Porque se você não estiver mudado, não for uma nova criatura, você não vai ser feliz. Ouça bem, Nicodemos, e não esqueça, nada substitui a sua experiência de conversão. Ouça bem nessa manhã, nada substitui a sua experiência de conversão. Ah, irmãos, aquela declaração, ela foi uma bofetada no rosto de Nicodemos. E Nicodemos, então, tentando desconcertadamente responder às palavras do Senhor Jesus, em João 3,4, ele diz: mas como pode? Senhor, eu sou velho, como eu posso nascer? Como é que eu posso tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Irmãos, Nicodemos entendeu. Nicodemos sabia o que o Senhor Jesus havia falado. Essa não era uma linguagem estranha para ele, mas Nicodemos tenta dissimular. Nicodemos tenta dizer que não entendeu. E quantas vezes Deus fala comigo claramente sobre qual é o meu problema? E Deus fala com você claramente sobre qual é o seu problema. E às vezes não precisa nem um profeta. Não precisa vir o profeta dizer: eu tive uma revelação e Deus me deu um sonho e Deus falou comigo e eu vi um anjo e diz para fulano que o problema dele é esse, que ele tem de mudar aquilo outro. Não precisa. Deus fala diretamente com você através do Espírito. E nós queremos dissimular diante de Deus. Nós queremos dizer: Senhor, eu não entendi. Ah, Senhor, o que o Senhor está querendo dizer com isso, Senhor? Será que é isso? Eu não entendi. Ah, irmãos, quantas vezes nós estamos preparados? Quantas vezes eu estou esperando que Cristo diga? É fácil? É muito fácil aceitar que Cristo diga: olha, o bêbado, os bêbados, os assassinos, os ladrões, as prostitutas, aquele que nunca conheceu Cristo, ele precisa se converter. É muito fácil ouvir isso e aceitar. Realmente, precisa se converter. Precisa nascer de novo. Porque ele está no caminho errado. Ele não demonstrou arrependimento, precisa se converter. Mas nós não estamos prontos. Nós não queremos ouvir. E vamos fazer como Nicodemos algumas vezes. Não queremos aceitar que muitas vezes somos nós que precisamos nos converter. É eu quem preciso ser convertido. Eu não sou ainda convertido. Como pode?
É muito fácil aceitar. E é muito difícil ao mesmo tempo que alguém que lê a Bíblia, que prega a palavra de Deus, ou que diz que ama a Cristo, não está ainda convertido. Nicodemos não esperava isso. Quem sabe eu não espere isso nessa manhã, nem você. Se Cristo me dissesse isso agora, e Cristo com um ar de tristeza nos olhos, é como se ele dissesse para Nicodemos: Nicodemos, para com isso, meu filho. Você entendeu? Você entendeu perfeitamente o que eu quis dizer. Eu estou falando de conversão, porque esse, Nicodemos, é o ponto de partida para mim. Você vive feliz. Você está com a cabeça cheia de doutrinas, de leis, de normas. Você acha que a vida é apenas isso, obedecer regulamentos, guardar sábado, guardar lei, que isso vai te salvar, mas não vai te salvar. E por isso você é uma pessoa que é frustrada e nunca conseguiu ter frutos. E Nicodemos ouve o Senhor Jesus, está dizendo para ele: filho, eu quero mudar a sua vida. E em lugar de você aceitar e se render a mim, cair aos meus pés com o coração aberto, você tenta se esconder. A história de Nicodemos, irmãos, ela fica sem conclusão no capítulo 3 de João. Não há uma conclusão ali, porque naquela noite Nicodemos não aceitou o convite de Cristo. Era muito duro para Nicodemos, era duro demais para Nicodemos reconhecer que ele, Nicodemos, o teólogo, Nicodemos, o líder, o bom membro, ele não era ainda convertido. Então Nicodemos, ele se retira, triste, frustrado, e ele vai embora. E se o meu problema fosse o mesmo problema de Nicodemos, você acreditaria se eu dissesse que o problema de Nicodemos, quem sabe, seja o nosso? Nós corremos, irmãos, o risco de pensar que só porque estamos no povo remanescente, fomos batizados em nome do Senhor Jesus, ou porque nós cremos no Deus único, nós estamos realmente convertidos. Mas nem sempre é assim. E não é tão simples assim. Porque nós não podemos confundir conversão com convicção. Conversão é uma coisa, convicção é outra coisa completamente diferente. As palavras são até parecidas, não é mesmo? Conversão e convicção, mas elas têm significado diferente. Conversão tem a ver com o coração. Conversão tem a ver com a vida. Conversão é uma mudança que é operada de dentro para fora, pelo Espírito de Deus. A conversão, ela não vai se limitar apenas no que você crê, não vai se limitar nas doutrinas que você acredita, mas é a maneira como você vive agora. A forma que você age, direcionada pelo Espírito, a maneira como você fala, o dia a dia, dentro da sua casa, na família, com a sua esposa, com o seu esposo, com as pessoas ao seu redor, no seu trabalho, da forma que você pensa, isso é conversão. A palavra de Deus diz que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, é uma nova pessoa. Ela precisa ser diferente, ela precisa mudar. As pessoas ao redor precisam provar, precisam atestar que houve aquela mudança, porque senão você é apenas convencido e você não é convertido. A palavra de Deus diz, se alguém está em Cristo, 2 Coríntios 5,17, é uma nova criatura. As coisas antigas, elas já passaram, elas ficaram para trás, agora é tudo novo. E em Gálatas 2,20, Paulo diz, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Não sou eu mais quem vivo, não é mais a minha vontade, não é mais o meu desejo. E a vida que agora eu vivo pela fé no Filho de Deus. Você não pode falar mais do mesmo jeito, você não pode agir mais do mesmo jeito com a sua esposa, nem com o seu esposo. Você não pode mais falar da mesma forma. Você não pode ir nos mesmos lugares que você ia. Você não pode beber as mesmas coisas que você bebia. Você não pode falar as mesmas palavras, porque agora Cristo vive em você. Ele fala por você e ele habita em você. Você é o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 3,16. Isto é conversão. Mas convicção se limita apenas ao que vai na sua cabeça. Convicção é aquilo que você crê. Convicção é aquilo de que você foi convencido. Convicção é porque um belo dia você pode ter ouvido uma mensagem, é uma mensagem irrefutável. Os argumentos bíblicos, eles são incontestáveis.
Não há como você negar. Nossa, não tem realmente. Eu estou procurando uma maneira para desfazer isso aqui que eu estou ouvindo, mas não tem. Então eu sou convencido. Você é convencido da verdade. Você antes achava que o domingo era o dia do Senhor, porque ouviu que nele o Senhor ressuscitou, mas depois você descobriu na palavra que o domingo não é dia de adoração, que Cristo não ressuscitou no domingo, que o sábado continua sendo o dia do Senhor, do quarto mandamento. Não há como negar. Então você creu e foi absolutamente convencido. Você antes achava que Deus era uma trindade, composta de 3 seres simbióticos, que se misturam a si mesmos, chamados deuses, numa relação pai e filho, que é apenas uma metáfora, que o pai não é pai e que o filho não é filho. Mas quando você lê o João 17, 1-3, que diz no verso 3, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, Jesus Cristo, a quem enviaste, e você leu tantos outros textos da Escritura, então não tem como negar. Então você creu, e você foi absolutamente convencido. Você achava que o batismo verdadeiro era o infantil, ou então aquele que é realizado no nome da Trindade. Mas depois, quando você descobriu que os discípulos jamais batizaram assim, e que todos os batismos que há na Bíblia são apenas e exclusivamente em nome do Senhor Jesus, então você creu e foi absolutamente convencido. Alguém te deu um estudo, você ouviu a palavra de Deus nesse canal, ministrado por algum dos irmãos, aí você aceita aquela doutrina e então você diz, eu tenho de me batizar. E é tudo maravilhoso. É uma verdade tão cristalina e você é batizado em nome do Senhor Jesus. E quando sai do tanque batismal, pode ser que naquele momento você pense, nossa, eu estou salvo. Estou fazendo parte do reino de Deus, eu estou com os santos, eu faço parte dos 144 mil selados. Deus está no controle, o Espírito de Deus, e Deus está falando diretamente dos céus, os profetas recebendo mensagens, revelações do tempo do fim, venha o que vier, aconteça o que acontecer. Agora eu estou convertido. Será que realmente eu estou convertido? Talvez não seja assim, irmãos. Eu posso estar convencido da doutrina, eu espero que nessa manhã ninguém esteja apenas convencido, mas esteja convertido. Porque convencido não significa estar convertido, mas todo convertido já foi convencido. E aí onde entra, infelizmente, que eu espero que não seja isso que aconteça, o trauma da vida de Nicodemos, onde alguém está cheio de teoria, alguém está cheio de doutrina, sabendo tudo desde criança, porque nasceu num lar cristão, mas não está convertido. Vamos entender um pouco melhor esse assunto de conversão. Para entender sobre conversão, eu preciso voltar lá para o Éden. E lá no Éden, nós vamos encontrar Adão e Eva, recém-saídos das mãos do Senhor. Eles eram perfeitos, eles foram feitos perfeitos, eles não tinham propensão, não tinham desejo, não tinham inclinação para pecar, eles tinham a plena capacidade para obedecer. Eles se deleitavam na obediência. Ser a imagem de Deus, ser a imagem de Deus, ser a vontade de Deus, o propósito de Deus, para eles era muito fácil. Era tão fácil como hoje é para você respirar. Ele nem percebia. Mas ele era o propósito de Deus, eles eram esse propósito de Deus. Eles não se esforçavam para isso, porque eles tinham uma natureza perfeita. Eles não tinham problemas, trazendo para nós hoje, para orar. Eles não tinham problemas para ler a Bíblia. Eles não tinham problemas para buscar a Deus. Eles não tinham problemas para estar em comunhão com Deus. Eles não tinham orgulho. Eles não estavam se escondendo atrás das árvores. Mas depois que peca, a primeira coisa que eles vão fazer é isso. O problema deles começa quando eles pecam. Porque nesse instante, quando há o pecado, eles perdem aquela natureza perfeita. E eles adquirem uma natureza estranha, a natureza que não tem capacidade de obedecer, a natureza que é cheia de rebeldia, que busca fazer a própria vontade e não o que Deus quer. Isso é natureza pecaminosa. E é com essa natureza pecaminosa que hoje nós não conseguimos, por ela mesma, naturalmente obedecer a Deus. É preciso um novo elemento ser introduzido. Quando o homem está na natureza pecaminosa, ele não quer estar perto de Deus, ele é um fugitivo de Deus, ele não quer a Cristo, ele vive se matando no pecado, ele sabe disso, mas ele não tem forças para mudar. Então, aquilo que antes para o homem era simples, como respirar, que era ser a imagem de Deus, e obedecer a Deus, agora se torna difícil. A rebeldia entra no coração, o coração se torna endurecido e ele vive para o pecado. Nós nos tornamos, então, como diz Romanos capítulo 5, verso 10, inimigos de Deus.
inimigos de Deus. Romanos 5,12 diz que a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Irmãos, nós temos de entender duas coisas. Duas coisas. Todo aquele que se separa de Deus, ele perde a vida. Se eu estou longe de Deus, eu não tenho a vida, porque a vida está em Cristo. Segunda coisa, aquele que perde a vida, porque se separa de Deus, ele pode até continuar respirando, andando, se alimentando do melhor, do bom, do melhor, do caviar, trabalhando, pulando, sorrindo, mas tudo isso não é vida. Não é vida. É apenas algo sem sentido, é uma loucura. Você pode viajar para Paris e você vê as pessoas colocando na rede social a viagem para Paris, uma foto que tirou de frente à Torre Eiffel. Você pode viver numa mansão com com 8 quartos, com suíte. Você pode ter os melhores carros do mundo. Uma Ferrari, uma Bugatti, uma Mercedes, ter muito dinheiro em conta. Você pode ver as pessoas aí tirando fotos, sorrindo, colocando nas redes sociais todos os dias, no Story, no Reels, não sei lá o quê, sair todas as noites para as festas deste mundo, chegar no outro dia, ou então chegar uma semana depois. Isso não é vida sem Cristo. Sem Cristo, isso não é vida. A pessoa é apenas um morto-vivo, um zumbi, porque não tem vida. Isso não é vida. Tudo isso, nada disso é vida. A vida é alguém. A vida é uma pessoa. A vida é o Senhor Jesus. Se não há Jesus, se você não tem Jesus, você pode fazer tudo isso. Você é apenas um morto-vivo, porque você não tem vida. Por mais que seja bonito, por mais que seja rico ou rica, e sorria o tempo inteiro e coloque nas redes sociais, é apenas a foto de um morto-vivo. Quando nascemos, quando nós viemos a esse mundo, quando a nossa natureza pecaminosa, nós não vivemos. Quando a criança nasce ainda, ela não tem vida. Ela existe, porque a vida só há em Jesus. Jesus é a pessoa viva. A palavra de Deus diz que o nosso coração é enganoso e que nós não podemos mudar sozinhos. E alguém pode perguntar nessa manhã, então quer dizer que eu nunca vou ser convertido? Será que eu nunca vou mudar a minha natureza, nunca vou amar a Cristo? Bem, irmãos, com essa natureza que nós temos, que você herdou do seu pai e da sua mãe, com toda essa carga que nós temos de pecado, não. Mas existe uma boa nova. Existe uma boa nova nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Cristo diz, se você nascer de novo, você pode ver o reino de Deus. Para ilustrar isso aqui, para a gente entender o que é essa luta, essa batalha por viver essa vida, por ser melhor, por buscar amar a Cristo, e como nós falhamos miseravelmente todas as vezes que nós tentamos com a nossa própria força. Imagine que um animal, imagine que um lobo um dia, ele decidisse observar a vida das ovelhas. Cristo, ele é o bom pastor. E ele tem as suas ovelhas. E as ovelhas seguem a ele, e ele sabe quem são essas ovelhas. Então imagine que um dia um lobo comece a observar a vida das ovelhas, e ele veja como as ovelhas vivem. Elas vivem bem, elas são felizes. Ele olha para elas e vê como elas comem. Elas são felizes juntas umas das outras, o cuidado que o pastor tem por elas. Depois de um tempo, o lobo toma uma decisão radical, e ele diz assim, eu também quero viver essa vida. E a melhor vida de se viver é a vida das ovelhas, e o lobo decide se juntar a elas. Só que o lobo sabe que se ele chegar da forma como ele é, para viver a vida de ovelha, ele vai espantar as ovelhas, porque elas não confiam, porque o lobo é lobo. O lobo não tem pastores. Você não vai ver nenhum pastor de lobo. Não há ninguém que ande por aí com um rebanho de lobo. Então o lobo percebe isso. E do fundo da alma dele, ele tem a vontade, ele sente o desejo de ter um dia um pastor cuidando dele, alguém cuidando dele, assim como as ovelhas têm. O pastor dá água para as ovelhas, o lobo vê. Ele leva as ovelhas para os pastos verdejantes, como no Salmo 23, e o lobo sabe. Ele dá comida, ele sai no frio para salvar as ovelhas, e o lobo percebe um dia que ele nunca teve ninguém para fazer isso por ele. E é exatamente isso que o lobo quer para a vida dele. Chega da vida de lobo. Então o lobo decide, eu quero viver como uma ovelha. Chega de viver sem ter ninguém, chega de não ter um pastor, eu não quero mais essa vida para mim. Então o lobo, andando um dia pela estrada, ele encontra uma pele de ovelha ali, suja, jogada no chão. Ele pega aquela pele de ovelha, coloca em cima de si mesmo.
Ele ajusta aquela pele de ovelha sobre ele, ele veste ela, e então procura o próximo rebanho de ovelha mais próximo, e entra ali no meio do rebanho e passa a viver como uma ovelha. Como você acha que esse lobo vai se sentir quando chegar a hora de comer? E as ovelhas estão felizes, contentes ali comendo a grama, mas o lobo não come grama. Mas ele vai tentar. Ele vai estranhar também ter de obedecer como as ovelhas. Ele vai estranhar não ter mais a independência que ele tinha, porque as ovelhas são um dos animais mais dependentes. E ele agora não pode ser mais independente, fazer o que ele quer, o que dá na cabeça dele, ir para onde ele quiser, decidir o que ele quer fazer, se ele quer subir uma montanha, se ele quer descer. Ele não pode mais, porque agora ele precisa seguir o pastor. Ele vai estranhar tudo isso. Mas ele decidiu. Ele não pode mais beber o que ele bebia, comer o que ele comia, mas ele está disposto a tentar, porque ele está convencido. Ele está convencido de que a melhor maneira de viver é a vida das ovelhas. E ele é um lobo honesto, ele está decidido, né? Está firme, está cheio de vontade, ele não quer voltar atrás. Mas, irmãos, pode passar 5, 10 anos. Aquele lobo, ele não vai gostar de capim. Não vai. Pode passar o tempo que for. E tudo isso, não porque ele não tenha vontade, não porque ele não tenha desejo, mas simplesmente porque ele é um lobo. E ele tem um paladar de lobo, a natureza de um lobo e a mente de um lobo. E os pensamentos dele, todos os dias, são de lobo. E as vontades dele são de lobo e não de ovelha. Ele se esforça para viver como uma ovelha, mas isso é contrário à natureza dele. E nenhuma ovelha percebe que ele é um lobo, porque ele faz tudo certinho. Ele aprende até a berrar como as ovelhas, anda como elas, aprende o jeito delas, mas ele é um lobo. Quando o tempo passar, quem sabe aquela decisão do lobo vai diminuir. E vai passar um tempo, ele não vai aguentar mais. E quando ele não aguentar mais, um dia que as ovelhas não estiverem vendo, ele vai se levantar e vai embora. Ele vai para longe do rebanho. Ele vai tirar a pele de ovelha. E quando ele tira a pele de ovelha, imediatamente vem um alívio sobre ele. Diz, nossa, que peso que eu estou levando. E ele vai, então, e vive como um lobo. Ele procura a primeira matilha de lobos ali. Ele vai viver, então, como lobo, comer como lobo, beber como os lobos bebem, dançar como os lobos, fazer tudo o que os lobos fazem. Porque ele é um lobo. Ele é um lobo. Depois de ter feito tudo quanto ele queria, soltado os instintos, voltado para a vida de lobo, a mente dele vai ver um peso da consciência. E ele diz, não posso fazer isso. Eu tenho de voltar novamente lá para a vida das ovelhas, porque eu quero ser uma ovelha, mas eu não consigo. E ele volta. E no sábado seguinte está o lobo com as ovelhas, como se nada tivesse acontecido. Trazendo aqui para o nosso contexto, ele está lá, ele está cantando com as ovelhas um hino. Ele está lendo a Bíblia com as ovelhas também. Ele vai ficar impactado com a mensagem do bom pastor para os últimos dias. Ele vai ficar ali expectante com as profecias que estão se cumprindo, os sinais acontecendo. Ele fica emocionado, ele chora, mas no final das contas, ele ainda é um lobo. Mas se um dia, não conseguindo mais suportar, esse lobo clamar do fundo do coração e dizer, ó Deus, tu sabes que eu quero ser uma ovelha de verdade, mas o Senhor conhece a minha natureza, Senhor. Eu sou um lobo, eu nasci um lobo, eu não tenho culpa de ter nascido um lobo. A minha família era de lobos, os meus pais eram lobos, eu aprendi a ser um lobo, fazer o que eu faço, e falar do jeito que eu falo, agir do jeito que eu tenho agido, desde criança, na minha casa, na minha família, com os meus amigos. Eu não sei tratar bem a minha esposa, eu não sou um bom pai, eu não sou uma boa mãe, mas depois eu pego a Bíblia, eu ouço falar de ti, eu creio, eu quero mudar, eu não consigo, mas Senhor, me muda. Em nome de Jesus, eu não quero ser mais um lobo. Eu quero que me tornes uma ovelha de verdade. Me salva, Senhor. Irmãos, é nesse momento, é nesse instante, quando o lobo diz essas palavras, que acontece um milagre da transformação. Um milagre. Deus converte esse lobo numa ovelha de verdade. O Senhor então dá um coração de ovelha, um paladar de ovelha, a mente de ovelha, ele fala como ovelha, e agora ele é transformado pelo poder do Espírito Santo.
Quando este lobo sair um dia lá para fora e encontrar com outros lobos, ele não vai ter mais vontade de comer a mesma comida dos lobos, de beber a mesma coisa dos lobos. Ele não vai ficar feliz com eles, porque agora alguma coisa mudou lá dentro do coração dele. O lobo não consegue mais viver sem o bom pastor. Antes era chato perder a independência, seguir as ordens do bom pastor, mas agora é o desejo da vida dele. Cada palavra que ele ouve do bom pastor é alegria para ele, para o seu coração. Ele não consegue viver mais sem um bom pastor, porque ele é o mais importante na sua vida a partir de agora, porque esse lobo é uma nova criatura. Por fora ainda, ele tem a pele de lobo, mas por dentro ele tem o coração de ovelha. Gálatas 5:22 diz: o fruto do Espírito é o amor, é a paciência, é a mansidão, é a temperança, a conversão. Existe o fruto do Espírito, e é justamente isso que Deus está prometendo nessa manhã. Em Ezequiel 36, verso 25, Deus diz: eu vou jogar água pura sobre vocês. Eu vou purificar vocês. Eu vou te purificar de toda a sua imundícia, dos ídolos que você tem. Deus está olhando para mim. Deus está olhando para você nessa manhã e Deus está dizendo: eu sei que tem coisas imundas em você. Eu sei que tem coisas da velha vida aí dentro de você, no seu coração. Eu sei que tem coisas daquela velha criatura que ainda insiste em continuar, que você sabe que já devia ter mudado, mas você ainda não fez nada para mudar. Mas não são aceitáveis de alguém que diz que invoca o meu nome. Eu não aceito isso. Eu sei que você ainda tem ídolos dentro do seu coração. Eles estão lá, eles estão guardados, eles estão escondidos, eles estão debaixo da cama, para que ninguém veja, ninguém fale, mas eu vejo. E eu falo. O ídolo do orgulho. A justiça própria. A autoglorificação. Ainda existe um fariseu, um Nicodemos dentro do seu coração, que não quer ser confrontado, mas eu te digo uma coisa: eu vou te dar um novo coração. Eu vou tirar esse coração duro. Eu vou tirar esse coração de pedra, esse coração cheio de incredulidade que você tem, que só te faz mal, que só tem destruído a sua vida, que leva você para a perdição. Eu vou te dar um coração sensível para ouvir a minha voz. Deixa, que eu quero te fazer nascer de novo. Em outras palavras, irmãos, em outras palavras, meu querido e minha querida irmã, o Senhor Jesus está dizendo: você não precisa de mais doutrinas, porque você já tem doutrinas demais. Você não precisa de sabedoria, de mais sabedoria. Você não precisa conhecer mistérios ocultos. Você não precisa saber planos do reino de Deus e tempos de épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, como está lá em Atos. Você não precisa saber os enganos, quais são, das trevas, para você se precaver dos últimos dias. Você não precisa saber a ciência dos justos, que vão resplandecer como firmamento, lá de Daniel 12. Você não precisa conhecer agora mais do que você já é conhecido, como Paulo falou em Coríntios 13. Você não precisa de nada disso. Você precisa apenas de Jesus Cristo. Você precisa dele como nunca antes você sentiu que precisava na sua vida. Você precisa dele agora, mais do que nunca. Você precisa dele mais do que qualquer outra pessoa, mais do que o seu esposo, do que a sua esposa, do que os seus filhos, mais do que qualquer alguém que você conheceu ou vai conhecer. Você precisa dele. Você precisa amá-lo mais do que qualquer coisa que você imagine, mais do que o seu próprio respirar, mais do que a sua própria comida e bebida, do que o seu maior sonho que pensa em realizar. Você precisa de Cristo. Deixe agora, e ele vai transformar a sua vida. Você precisa ser convertido. Eu lembro de uma história de um homem que escreveu isso. Diz assim, que ele nos tem dado muitas promessas, grandes promessas, para que através dessas promessas você participe da natureza divina. Isso se chama conversão. Quem escreveu isso foi Pedro, em 2 Pedro 1,4. Você entende? Deus está prometendo te dar um novo coração, uma nova natureza em Cristo. Você ser uma nova pessoa, uma nova criatura, uma nova maneira de falar, uma nova maneira de tratar, sem incredulidade, sem dúvida, seguindo o bom pastor, onde quer que ele vá.
O Salmo 48 diz, eu me deleito em fazer a tua vontade, meu Deus, porque isso está dentro do meu coração, sabe? Quando diz a tua lei está dentro do teu coração, não é um conjunto de regras, de regulamentos que Deus colocou para que você obedeça. Deus formatou a sua mente, Deus fez uma lavagem cerebral, não é nada disso. Você agora é uma nova criatura. Essa é uma promessa maravilhosa. Mas sabe quem escreveu isso? 2 Pedro 1,4, foi um homem que um dia também, depois de 3 anos e meio, andando com a palavra, e quando eu penso nisso eu fico maravilhado, você andar com a palavra, mesmo após andar 3 anos e meio com o Senhor Jesus, mesmo sendo o único homem na face da terra, após o Senhor Jesus, que andou sobre o mar, mesmo vendo todos os milagres, vendo o céu se abrir, ouvir a voz do Pai no monte dizendo, este é o meu filho amado em quem me comprazo, mesmo pronunciando por revelação direta dos céus, como o próprio Senhor Jesus disse em Mateus 17, que Cristo, o Senhor Jesus é o Cristo, o Filho de Deus vivo, mesmo dizendo que estava pronto para ir com ele, para a prisão, para a morte, não teve coragem de ficar ao pé da cruz. Negou Jesus. E o Senhor Jesus sabia disso, que tudo isso ia acontecer. É por isso que em Lucas 22:32 o Senhor Jesus disse, Pedro, e tu? Ah, Senhor, eu vou contigo para a prisão. Ah, Senhor, eu vou contigo para a morte. Eu estou preparado. Por mais que os outros neguem, eu não vou negar. Pedro estava convencido. E o Senhor Jesus deixa claro isso quando diz, Pedro, olha, eu estou ouvindo tudo isso que você está dizendo, é tudo muito bonito de se falar. Você está convencido que vai fazer isso, Pedro, mas você não vai. Então, Pedro, eu ainda vou esperar por você. E um dia, Pedro, quando você se converter, Lucas 22:32, e tu, quando te converteres, eu sei que você vai abrir finalmente o coração, lá na praia, depois da minha ressurreição, eu vou te encontrar lá, então ali você vai estar convertido. Então, depois disso, fortalece os teus irmãos. Pedro era convencido. Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Pedro era convencido, mas não convertido. Pedro anda sobre o mar, o único homem mortal. Homem, andar sobre o mar. E não era convertido. 3 anos e meio e não era convertido. Já vamos finalizar. O que é conversão? Conversão é quando o Senhor entra na sua vida, ele entra no teu coração e não há mais lugar para ninguém. Não há mais lugar para nada. Isso é conversão. Conversão é quando Cristo vive em você. É quando uma família que é desfeita, ela é refeita pelo poder que há no nome de Jesus. Conversão é quando uma esposa larga a família e vai viver uma vida bebendo, se drogando e abandona os filhos. E o Senhor Jesus a encontra e toca no coração dela. E ela volta para o Senhor e ela volta para a família. E o esposo a recebe de volta. Isso é conversão. E o Senhor desfaz aquilo que foi desfeito. Que nessa manhã eu seja muito mais do que convencido. Que você seja muito mais. Cristo pode transformar a sua vida. Ele pode transformar a minha vida. Cristo pode tirar a bebida de você. Cristo pode tirar qualquer vício de você. Cristo pode fazer você uma nova criatura. Se Deus foi capaz de transformar os marginais, os viciados, foi capaz de transformar Pedro, depois de 3 anos e meio convencido e não era convertido, ele também pode mudar a sua vida. Ah, mas eu sou marginal, eu sou um bêbado, eu sou drogado. Eu sei. Nicodemos também era assim. E Cristo disse para ele, você tem de nascer de novo. Você precisa deixar que eu mude a sua vida. Você precisa de uma natureza. Eu quero orar ao Senhor nesse momento. E quero convidar o Senhor. E quero que você também o convide para que ele possa vir e entrar no seu coração. Pai que habitas nos céus, nós te agradecemos nesta manhã. Nós te suplicamos que nesta manhã seja o momento em que nós possamos subir a montanha para falar contigo. Nós estamos ouvindo a tua voz falando aos nossos corações. Nós não precisamos de teorias, nós não precisamos nem de doutrinas, nem de regulamentos, nós precisamos de ti.
Nós não precisamos, Senhor, também inventar desculpas. Nós não precisamos, Senhor, criar nenhum tipo de refúgio para as nossas fraquezas, uma dissimulação, porque Tu nos conhece verdadeiramente como nós somos. E nós precisamos de Ti. Nós precisamos unicamente de Ti, do Teu amor e do Teu abraço, tocando no nosso coração. Permanece conosco. Toma-nos em Teus braços. Nós podemos ficar sem coisa alguma neste mundo, mas nós não podemos viver sem Ti. Abençoa a cada um dos Teus filhos, a cada um que ouve a Tua voz nesta manhã. Sejas o mais importante para a nossa vida. Nós entregamos o nosso coração em Tuas mãos, Senhor. Nós nos entregamos a Ti. Faze-nos nascer de novo. É o pedido, é o clamor do nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Amém, Jesus. Louvado Glória a seja Deus. Louvado seja. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém, glória a Deus.